Vai no Zoom Então, também. Uma hora você descobre pra onde que vai. aí coloco para gravar aqui também. Recording in progress. Tá, acho que tá indo. Tá, então, bom dia, boa tarde. Eu me chamo Christopher, tô junto da Sabrina, né? Nós dois somos graduandos do curso de Licenciatura em Filosofia da PUC-PR. E a apresentação, né, esse trabalho diz respeito à matéria a disciplina de estágio supervisionado 2, em que nós temos que regir uma aula, né? Então, os autores, né, o tema que a gente trouxe seria Davi Kopenawa e Ailton Krenak, vai discutir a questão do conhecimento, a verdade e tudo mais, né? Já que a turma, no momento em que a gente acompanhou eles estavam tratando sobre a ciência dentro e a função, né, toda essa parte mais prática da ciência. Então, começando, né, a gente vai trazer primeiro, falar um pouco sobre A Queda do Céu, que é a principal obra ali do Davi Kopenawa, e também, né, com a ajuda ali do Bruce Albert, que foi o cara ali que foi encarregado de traduzir esses escritos para que, né, chegasse a um número maior de pessoas e tudo mais, então ele traduziu essa obra pro inglês. Então, antes, né, da gente adentrar especificamente na questão do Davi Kopenawa, né, e tudo mais, a gente tem que entender primeiro quem são os Yanomamis. Yanomamis, né, a tribo da qual o Davi Kopenawa ele faz parte, é uma tribo que contém cerca de mais ou menos 30 mil pessoas divididas em várias aldeias, né? Falando um pouco sobre o território onde eles se encontram, seria na parte do Amazonas, ali pro sul da Venezuela. E a forma de subsistência, né, da tribo, ela tem como dois pontos principais a caça e pesca, que fica a parte, né, encarregada ali pelos homens da tribo, e a parte da agricultura e coleta fica mais parado para as mulheres. Agora, tratando, né, adentrando ali mais especificamente no Davi Kopenawa, ele é um xamã Yanomami, né? Essa parte do xamã a gente vai explicar um pouquinho mais para frente o que seria. E ele é conhecido por ser um ativista indígena que luta muito em defesa da Amazônia. Até a origem, né, do nome Kopenawa, ela tem esse caráter mais combativo, né, origem guerreira, justamente por essa questão da defesa, né, de um tempo para cá, a relevância do autor, né, do pensador, ela se fez mais presente justamente ataques contra a Amazônia, desmatamentos e tudo mais, né, todo esse discurso referente à Amazônia. Então o pensamento e a figura, né, do Davi Kopenawa, ela se tornou cada vez mais forte. Tá. Agora sim, indo mais especificamente para a obra, né, A Queda do Céu, é, ele traz essa questão, agora tratando da origem do universo, que existem basicamente duas entidades, né? Não sei se, acho que entidades é a palavra que cabe melhor até do que espíritos, que seriam Mama e Oace. As duas entidades, elas se originam, então, de uma primeira queda do céu. Mais pra frente até a gente vai tratar um pouco disso. E, porém, Omama, ela é a responsável por organizar novamente, né, após essa primeira queda, organizar novamente as florestas, né? Ela é a entidade que cria as montanhas e o sol, e também ela né, tem um papel ali de reestruturar o universo de uma forma mais sólida, para que seja mais difícil de que o céu ele caia novamente, né? Esse evento aconteça novamente. E por outro lado tem Ioace, que também, né, se origina ali da primeira queda do céu, mas ela representa a dimensão negativa do mundo. Ela não é de fato uma entidade maligna, uma entidade que representa o mal, ela só é essa representação da dimensão negativa das coisas. Então ela é um lado diferente, né, de Omama. Aí ela também ela é a responsável por originar a morte e as doenças, e é a criadora da lua também. Passando, né, adentrando em um outro campo ali, mais específico, que seria da cosmovisão, Yanomami, a gente consegue relacionar, e para explicar essa cosmovisão, a gente pode trazer a cosmovisão platônica, que seria o quê? Tem o mundo físico, né, o nosso mundo, e o mundo das ideias. No mundo físico, a gente tem, por exemplo, né, onças
E essas onças, no mundo das ideias, ela seria uma onça, seria a onça ideal. E daí as presentes no nosso mundo seria, né, representações com falhas e não uma cópia exata. Já no na cosmovisão Yanomami, cada onça ela tem o seu par nesse outro lado, né? Então, aqui, o que para Platão, aqui teria onça preguiçosa, tem, né, uma onça que é mais preguiçosa, uma onça que é mais ágil, uma onça que é mais feroz. Então, para os Yanomamis, a onça feroz ela tem o seu par feroz, né, dentro da cosmovisão, a onça preguiçosa também. Então, cada ser tem o seu par desse outro lado, não somente um ideal, né, dentro dessa visão do pensamento Yanomami. Tá, agora né, para explicar um pouquinho melhor quem são os xamãs, para até entender quem seria, né, e qual papel o Davi Copenaua ele exerce é, dentro, né, do pensamento, da cultura ali Yanomami. Os xamãs eles são os responsáveis pela cura, mas não uma cura somente da forma medicinal, né, da forma médica que a gente vê os nossos médicos dentro da nossa sociedade, em que é, tem uma técnica muito sistemática e tudo mais. Eles têm pelo fato de eles estarem muito ligados com as entidades deles, tem todo esse lado mais espiritual, mais né, místico, assim, dá para colocar, em torno dessa, né, da cura ali, desse procedimento. Os xamãs também, eles são as pessoas que têm, né, o dom da vidência, que seria o enxergar as coisas para além do plano material. Então, as coisas elas não são somente aquilo que se apresentam a nós. Então, eles são as pessoas responsáveis, né, que conseguem ver para além disso. Eles também são os pais dos chipiris, que são espíritos que, né, já já a gente vai explicar certinho quem são. E eles têm, né, a função estrutural do universo. Então, eles são responsáveis pela essa função estrutural. Assim como a mama, né, de estruturar o universo para que ele não caia novamente, que ele seja mais resiliente, né. Daí, trazendo, né, essa questão da iniciação ao xamanismo, ela é uma iniciação um pouco mais árdua, ela é um pouco mais complicada. Então, é uma elite, são pessoas que são admiradas, porém, não é todo mundo que visa se tornar um xamã. Não é algo, um caminho natural você fazer essa tentativa por se tornar um xamã. Até, né, agora falando um pouquinho sobre esse procedimento, e abrindo aspas para o Davi Copenaua, quando eles chegam, nos ferem e partem o nosso corpo, seccionam nosso tronco, a parte inferior do corpo e da cabeça, nos cortam a língua e jogam-na fora, arrancam-nos os dentes que lhes parecem sujo e deteriorado, eles livram-se das nossas entranhas, cheias de resíduo de carne que lhes dão nojo. Em seguida, substituem tudo isso com a imagem de suas próprias línguas, dentes e vísceras. É assim que nos testam. É verdadeiramente horrível. A pessoa sente-se esfolada, dilacerada por uma dor afiada e penetrante. Então, essa passagem falando sobre essa iniciação já dá um norte, né, para a gente entender como que, né, o peso ali de se tornar um xamã. Só passar para cá. E agora falando sobre os chipiris, que ficou chapiris ali, mas chipiris, eles são então os espíritos puros e bonitos. Eles são os guardiões dos duplos animais, né? Quando a gente falou ali da cosmovisão, eles são os guardiões desses duplos animais que estão, né, por assim dizer, do lado de lá. E eles se alimentam da Iacoanã, que são energias ali liberadas até por um procedimento é, quase que alucinógeno, assim, né? Se a gente for ver da nossa, tendo, né, a partir da nossa visão de sociedade daqui, é quase como se fosse algo, a utilização, né, de substâncias alucinógenas. E eles vivem nos peitos dos xamãs, então eles estão conectados intimamente com esses líderes, né, dos Yanomamis. Agora, na visão, porque sempre a gente consegue falar, quando a gente traz a questão dos indígenas e tudo mais, falar sobre o homem branco. Mas para explicar, deixar mais claro quem seriam esses, quem são os brancos, para os indígenas, né, para a visão Yanomami, eles são os ocidentais, né, eles também são frutos de Omama. Então não existe essa divisão de nós somos frutos de Omama e o homem branco é fruto de Oase. Não, ambos são frutos
de Yanomami. E eles se originam, então, do sangue dos indígenas derramados em suas brigas. Então, óbvio, não é de uma forma literal, né? Essa questão dessa originalidade, né, dessa origem dos brancos, mas sim de uma forma mais figurativa, de uma forma mais poética de pensar essa guerra, esse sangue derramado, de uma forma mais poética. E também é colocado aqueles que têm a língua, né? Língua no sentido de linguagem, dada pelo espírito da abelha, justamente por eles não conseguirem enxergar uma beleza tão grande assim na nossa linguagem. Então, para eles é parecido muito com um zumbido, né? Que é emitido por uma abelha. Passando ali, então, continuando mais à frente, os brancos também são aqueles que trazem as epidemias, né, as pandemias e o pânico, justamente porque, né, foi assim que eles chegaram, junto deles veio também as pandemias e o pânico, e até é interessante para não é só o povo de fora veio e trouxe doença, não sei o quê. O pai, né, de Davi Copenaua, ele morreu decorrente de uma doença que não existia para os indígenas. Essa doença ela foi trazida pelo homem branco e assim, né, não somente como o pai do Davi Copenaua, como inúmeros outros indígenas, né? Inúmeros outros indivíduos dali da sociedade deles. Os brancos também são os acumuladores de bens, porque dentro da sociedade, né, indígena, essa questão do bem, ela não é algo fixo. Quando eu tenho algo, esse algo não é só meu, esse algo é de todo. Se eu tenho um arco e flecha e eu uso ele para caça, esse arco e flecha não é meu. Eu estou utilizando ele, mas ele não pertence a mim, ele pertence à minha sociedade. Ele pertence a todos. Então, assim que eu não estiver utilizando ele, outro vai utilizar para que esse objeto seja a ferramenta da sociedade, né, da nossa tribo. Então, eles veem com maus olhos essa questão dessa acumulação de bens, né, que tem dentro da sociedade ali ocidental. As crenças são Teose, que né, fazendo paralelo com as nossas crenças seria Deus, Satanás e Sessuce, que seria o nosso Jesus. A palavra então de Teose, né, de Deus, abrindo aqui aspas para o Copenau, não nos trouxe nada, mas os espíritos da epidemia que têm comido nossos anciãos e todos os seres do mal que desde então queima na febre e nos devora no peito, olhos e barriga, é por isso que para nós Teose, o Deus, é sim o nome de Ioassi. Então daquele espírito, aquela entidade que traz o lado negativo, então o mal irmão de Omama que nos ensinou a morrer. Então ele tem esse caráter, esse Deus, o Deus do homem branco, ele tem esse aspecto um pouco negativo na visão dos Yanomamis, justamente por eles serem apresentados a Deus através de guerra, de conflito, de extermínio e tudo mais. Então por isso que na visão deles o nosso Deus não se equivale ao Mama, que né, é algo totalmente positivo e tudo mais. Então aqui, né, trazendo o pensamento de volta diretamente do Copenau. O Mama tem sido, desde os primeiros tempos, o centro do que os brancos chamam de ecologia. Então, toda essa questão ambiental que é discutida né, cada vez mais pela sociedade ocidental, pelos homens brancos, eles já têm isso dentro da espiritualidade deles, né, dentro dessa visão existencial deles. Então, é entendido que, por exemplo, catástrofes naturais, elas são os espíritos furiosos dos xamãs. Porque, por exemplo, minerais, petróleo, elas são substâncias perigosas, né, não somente de forma química, mas até na questão da moral ocidental, para a questão né, da sociedade ali capitalista, ela ela corrói, né? Então, elas são objetos, né, substâncias perigosas que elas foram escondidas por uma mama debaixo da terra. Então é algo que, se foi escondido, é algo que seria prejudicial ao homem, né? Então essa questão toda da ecologia já é algo muito do entendimento deles de vida, assim, e não algo que tornou-se necessário, como, né, todas as reflexões ecológicas, né, se tornaram pra gente. Então, né, a reflexão ali final que a gente traz seria a seguinte, né, é preciso preservar então as florestas para proteger os chapiris, né, aqueles espíritos, e os xamãs, e é preciso preservar os xamãs para que o céu não desabe novamente. Então, toda essa questão de preservação e não de destruição é algo essencial no pensamento Yanomami.
E agora, passando para o próximo autor, a gente vai falar um pouco dos Krenak, do Ailton Krenak. Olá, eu sou a Sabrina, eu vou falar um pouco para vocês sobre o Ailton Krenak. A etnia Krenak, ela é conhecida também por Borum, Grem e Aimorês. Eles são localizados majoritariamente em Minas Gerais e as atividades principais são a caça, a pesca e coleta. A religião deles é baseada no culto dos espíritos da natureza. E eles são acusados incorretamente de antropofagia durante a colonização. A conflito com os portugueses reduziu consideravelmente seu território, e na década de 1980, os Kanaks passaram a ocupar a margem do Rio Doce. Deixa eu mudar. O Ailton Krenak, ele é um líder indígena, um pensador e escritor e ambientalista. Ele tem algumas obras diferentes do David Copenhaga, que tem uma obra grande, e já o Krenak, então, ele vai ter obras mais sucintas, né, um pouco menores. E como ele enxerga a humanidade? Para ele, a humanidade é escrita ao homem branco. Então, quando a gente vai pensar ou fala assim, por exemplo, descreva a humanidade, o que vai ser descrito, muito provavelmente, então, é a ideia de um homem branco. Então, o indígena, a cultura africana, ela não vai ser descrita, nem mencionada, não vai ser colocada dentro disso. E, então, rola um eurocentrismo, e todo mundo vai descrever, vai ser, então, o homem europeu, basicamente. Ele possui uma única ontologia, que seria o único modo de descrição de dizer o que seria essa questão eurocêntrica, e restrita ao homem branco. Então, dentro dessa lógica, os indígenas e africanos, eles são considerados sub-humanos. Os europeus, eles seriam os iluminados, e os indígenas, africanos, os obscuros. Então, o que seria um ato civil correto? A civilização, ela se pauta, então, nesse humanizar dos escurecidos. Então, no iluminar dos escurecidos, ou seja, trazer a cultura europeia dentro dos indígenas, e para que, então, os indígenas sejam cada vez menos indígenas, né? Então, assim, o objetivo é se estabelecer um padrão de existência, e não vai ser um padrão caso misturado, então, né, vai ser o padrão do homem branco. Pode mudar. Então, ele traz aqui o problema, né? A ideia de humanidade. A ideia europeia de humanidade qualifica os humanos que possuem uma relação mais íntima com a Terra, como sendo selvagens e primitivos. Essas pessoas que têm uma relação maior com a natureza, com os indígenas, por exemplo, como os indígenas, eles estariam um degrau abaixo da evolução do homem, da sociedade. Então, eles são inferiorizados uma cultura. A gente inferioriza uma cultura que seja diferente da nossa, né? Em relação ao Brasil e aos vezes os indígenas, tem uma incapacidade da sociedade brasileira, do Brasil como Estado, sociedade, ou o Brasil como indivíduo. Ele é incapaz de acolher esses habitantes e é incapaz de entender, de aceitar, e por esse motivo busca se tornar um indígena cada vez menos indígena possível. A questão do mundo como mercadoria, né? Do capitalismo dentro da sociedade. Essa questão combate diretamente a visão do mundo dos indígenas. Então, esse mundo como mercadoria entra em conflito também com a questão ambiental, com a modificação do ambiente em prol do capital, a necessidade de olhar para o outro como um ser legítimo. Então, a gente não consegue olhar o outro como legítimo, a cultura do outro como legítima. Eles são sempre inferiores a nós, e a gente só vai conseguir olhar eles como legítimos se for igual a nós, né, no caso. Pode mudar. No seu livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele coloca que um dos meios para a gente adiar o fim do mundo seria, então, contar a história, pois contar a história traz enriquecimento existencial, mas não seria qualquer história. Então, mas sim essas histórias de vivência, esse relacionar-se com uma história que não é sua. E deixa eu ver aqui. Isso. O comicídio, né, está relacionado com o cosmo, mas ele trata-se, então, de uma organização do universo. Então, o comicídio seria esse homicídio do cosmos, se matar dessa ordem. E já o epistemicídio, que seria
episteme tem a ver com o pensamento de fato, não com opinião infundada. Então, essa luta que tem contra os indígenas, ela vai ser tanto um epistemicídio quanto um cosmicídio, justamente porque esse epistemicídio é uma busca para a gente legitimar um pensamento diferente do seu. É isso, daí se você quiser falar um pouco sobre a questão da verdade que você tinha dito. Isso, exato. E daí, trazendo, né, apresentando então essas questões é, nas obras, né, do pensamento ali, tanto de Davi Copenau quanto de Ailton Krenak, a gente consegue traçar uma análise sobre como a gente trata a verdade na sociedade atual, né, no mundo atual, que seria o conhecimento gerado pela ciência, é um conhecimento válido, então a verdade ela é pautada pela ciência. Então todos os outros conhecimentos, eles são quase que anulados, né? Tanto conhecimento filosófico, conhecimento religioso, conhecimento artístico, todos esses são basicamente sub-verdades. Não existe uma verdade de fato nisso, né? Olhando ali, utilizando as palavras da sociedade atual. Então, toda essa questão, né, quando apresentado pra gente, sobre essa relação mais íntima com a natureza, sobre essa questão mais mística, mais espiritual, a gente não existe como a gente é, somente travar isso. Então, e a gente fala, pô, isso aqui não é válido. Esse pessoal, né, as tribos Yanomamis, Krenaks, que veem a vida, né, a existência deles por um lado mais espiritual, eles estão um degrau abaixo da nossa visão de verdade. Eles não conseguem alcançar a verdade através desse conhecimento que eles produzem. Eles não conseguem. Então, o caminho justamente é aquilo que foi colocado, né, anteriormente ali, quando deixa eu só procurar aqui, sobre aqui. As pessoas, né, os humanos que eles têm uma relação mais íntima com a Terra, eles são selvagens, né? O pessoal que, nossa, conseguiu, né, o mais alto grau ali, mais alto nível de existência humana somos nós, né? Os ocidentais, né, aqueles que se adequaram à cultura eurocêntrica. Então, é interessante pensar em como a verdade ela se constitui através da forma de pensamento em que é mais levada em consideração. Porque mas você pode falar, ciência, o método. Não é um dizer que a ciência está errada, que a gente não pode se pautar na ciência. Mas a ciência ela não dá conta de tudo. Então, a gente toma ela como verdade porque ela funciona. Óbvio, ela tem uma praticidade muito grande. É prático acreditar na ciência. Porém, não pode, né, se deslegitimar conhecimentos de outra área, né? Não é porque não é da ciência que não existe verdade naquilo. Aí, para, né, a gente conseguir também ter um feedback, verificar se os problemas, né, apresentados eles ficaram claros, vai ser também disponibilizado um arquivo para que vocês, né, com um questionário ali para vocês responderem, né, os alunos responderem. E daí, no mais, seria isso. Até dentro do arquivo a gente pode disponibilizar nossos contatos, né, o meu e da Sabrina, caso exista alguma dúvida ou coisa assim. Daí vocês podem entrar em contato com a gente. Se a Sabrina quiser se despedir também, antes de finalizar. É isso. Qualquer dúvida a gente está à disposição. E se tiver alguma dúvida agora também, assim, é isso. Pronto. Recording stopped. Aqui e